Entrou, é só colocar em tela cheia. Tá. Então, gente, olha só. Então, nós vamos fazer uma viagem ao Oriente Médio. Vamos para lá. O Oriente Médio é pequeno em relação à Ásia, por exemplo. Vamos lá. Localiza na Península, na Ásia Menor, limitada pelo Mar Vermelho, Mar Índico, Golfo Pérsico e Mesopotâmia. Tá aqui um mapa. O Afeganistão não está muito dentro do Oriente Médio, mas eu até coloquei aqui porque algumas pessoas conseguem, falam que alguns historiadores, alguns teóricos colocam pelo menos uma parte do Afeganistão no Oriente Médio. Mas, na verdade, o Oriente Médio é aqui, que é o Egito, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Jordânia, Síria, Líbano, Turquia, Irã e Iraque. Então, acho que. Não, Síria, Líbano e Israel. Então, bom. Então, o Afeganistão eu deixei aqui com um ponto de interrogação, porque tem historiadores, tem teóricos que vão falar que existe, que o Afeganistão está. Mas vamos deixar. Aqui são os países que a gente já nomeou, e o termo Oriente Médio é um termo recente demais, gente. Ele tem 100 anos. Antes não tinha esse nome. Ele pertencia ao Império Otomano, e só depois da Primeira Guerra, quando o Império Otomano é destruído, é que a Inglaterra cria esse termo que chama Oriente Médio. É muito recente. E até a Primeira Guerra, lá não tinha esse tanto de guerra. As guerras iniciaram com a Primeira Guerra. A primeira grande guerra na Europa, diz que a Turquia perde o seu império, então o Oriente Médio passa a ser um lugar que ainda tem uma formação, tem uma organização, é uma nação, mas é uma nação cheia de califados, e eles não têm o menor interesse em fazer uma grande nação. Então, o termo é um termo da Inglaterra, tá, gente? A Inglaterra é que coloca esse tema. O Oriente Médio fica na junção da Eurásia, então a metade da Turquia está na Europa, a África, norte da África, que é o Egito, e o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Então, é um lugar estratégico. Quem já leu A Rota da Seda vai entender melhor até essa questão do Oriente Médio, que ela sempre foi passagem. Sempre teve muita questão para ser resolvida ali. Ali sempre foi caminho entre o Oriente, entre toda a Ásia e a Europa. Então, é lá que acontecia tudo, é lá que acontece uma série de questões e grandes aventuras e grandes poesias e uma literatura lindíssima. Quem gosta de literatura, os poemas, as formas de organizar o pensamento mais poético. Bom, então, o que aconteceu, que a Inglaterra ela vai ser a organizadora do Oriente Médio, e ela, então, ela dá o nome de Oriente Médio, mas o que ela criou foi a questão de árabes e judeus, que eles viviam muito bem. 2 vezes na história, árabes e judeus brigaram. Lá na Espanha, quando a Isabel de Castela e Fernando de Aragão fez a junção da Espanha, eles então separaram o que é judeu e o que é árabe, e aí brigaram. E agora, depois da Primeira Guerra, também brigaram por conta da Palestina, que tomaram um pedaço da Palestina. Mas nós não vamos falar sobre isso, não. Esse não é nosso assunto, não.
Comparada com o resto da Ásia, o Oriente Médio é uma região geográfica muito pequena. A área é 7.200.000 quilômetros e a população é 270 milhões de habitantes. A Tem regiões muito pouco habitadas, como a região da Arábia Saudita, do Iêmen, do Omã e Kuwait e Emirados Árabes, é pouquíssima habitada. Ao longo da história, o Oriente Médio tem sido um grande centro de negócios, uma área estratégica para passagem, econômica, política, cultural e religiosamente muito sensível. O Oriente foi unificado pela primeira vez no Império Aquemita, Império Macedônico, Império Iranianos, composto de Império Pardo e Império Sassanida. O que acontece é o seguinte: quando a gente fala no Oriente Médio, é difícil ter uma identidade, porque já foi local de muitas culturas. Então, essa cultura que nós conhecemos e chamamos de Oriente Médio, ela só começa a aparecer com o islamismo, na Idade Média. Mas vamos chegar lá. A primeira das civilizações, tanto da Mesopotâmia quanto o Antigo Egito, habitaram essa região, ocuparam essa região. E a região da Pérsia e da Arábia. Eles ocuparam e ficaram lá uma grande quantidade de tempo. Então, a língua, os fenícios também, a língua deles é toda misturada, porque tem componentes de várias culturas e todas elas foram deixando suas influências, sua língua, seus costumes. Então, ela é praticamente nova, essa cultura, porque ela inicia na Idade Média mesmo. Foram os califados árabes na Idade Média, ou na Idade do Ouro Islâmica, que primeiramente iriam unificar toda essa região que hoje chama de Oriente Médio, como uma região distinta e criar uma identidade étnica e ética dominante que persiste até hoje. Mas isso se deu por conta do islamismo. O Oriente Médio é o local do monoteísmo, foi lá que apareceu no mundo, é o único lugar no mundo que tem o monoteísmo, que inicia nessa ordem primeiro o judaísmo, cristianismo e islamismo, mas ao mesmo tempo eles tinham também outras religiões. E num primeiro momento o islamismo não veio tão grande quanto aparente, como é hoje. Todas essas religiões aqui são até conhecidas. Mitraísmo era uma religião fortíssima quando, na época de Jesus Cristo, a religião que predominava era o mitraísmo. O zoroastrismo, que de influência egípcia, o Vazadi, que é uma religião mais para os persas, e o Bahá'í, que é uma religião também muito ligado, muito próximo dos persas. O Oriente Médio convive com diferentes etnias, que não só a etnia árabe. Tem os curdos, gente, os curdos é um povo sem terra, que eles vivem empurrando para tudo quanto é lugar. Tem uma briga, os curdos estão ali, bom, mas lá tem persas, judeus, curdos, e eles habitam Israel, Turquia, Chipre, além dos outros países árabes. Muitas pessoas, ao ouvirem o nome árabe, muçulmano ou islâmico, pensam que trata da mesma coisa. Não é. Qual é a diferença entre árabes e muçulmanos? Uma palavra define uma composição étnica e a outra define praticantes de uma religião. Embora uma mesma pessoa possa ser árabe e muçulmana ao mesmo tempo, é importante verificar que os dois termos são totalmente distintos. Árabe é um termo etnolinguístico e muçulmano se refere a uma religião. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Existem povos que são árabes e não são muçulmanos, e existem muitos muçulmanos que não são árabes. Estima-se que existam, então, na África e no Oriente Médio, cerca de 15 milhões de árabes cristãos.
O árabe é um idioma e também é uma composição étnica que possui em torno de si uma grande variedade de troncos etnolinguísticos interligados. Enquanto o muçulmano é um nome dado a quem pratica o islamismo, a religião fundamentada nos princípios estabelecidos pelo Maomé. Maomé aparece, ele nasce no dia que cai o meteoro é a Caaba, e a partir disso, ele era um homem muito inteligente, e eles então elegem o Maomé como um súdito de Deus. Então, ele não fala que é filho de Deus, ele é um súdito de Deus, mas há muitas coisas que são do cristianismo. Por exemplo, quem anuncia para ele que ele vai ser o súdito de Deus é o anjo Gabriel, que é muito ligado ao cristianismo. O Gabriel é aquele que anuncia Nossa Senhora, que vai ser a mãe do Cristo. Ele aqui vem anunciar, na religião islâmica, vem anunciar que o Maomé é o súdito de Deus. Embora a maioria dos árabes seja muçulmana, o maior país islâmico existente em número de adeptos não é árabe. A Índia tem 174 milhões de muçulmanos, equivale a 16% da sua população. O segundo país que tem mais adeptos ao islamismo é o Paquistão, que tem 165 milhões de islâmicos e também não adotam o árabe como idioma. Vocês assistiram um filme que chama O Último Vice-Rei? Ali está direitinho, explica justamente a criação do Paquistão, a divisão com a Índia. Bem interessante, um filme em inglês. Regime político, isso nós vamos passar, eu vou entrar logo na arte, viu, gente? Mas eu achei importante a gente saber aonde a gente está pisando. Repúblicas com eleição e partidos políticos, Síria e Egito. República parlamentarista, Líbano, Iraque e Turquia. República teocrática, Irã. República constitucional, Kuwait. República parlamentar, Israel. Monarquias absolutas é Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Omã. Monarquia constitucional islâmica, Bahrein e Jordânia. Afeganistão, autocracia islâmica unitária, teocrática, sob governo provisório. Essa aqui é uma imagem do Afeganistão de 1847, um inglês que vai lá e se impressiona com as vestimentas dos soldados e o treinamento que os soldados tinham. Isso está num livro em inglês, tá, gente? Iêmen, os últimos anos, está com um governo provisório, não resolve. Os principais países que exportam petróleo, que são os países ricos, são Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, Catar e Emirados Árabes. Etnia. O povo árabe teve como origem a raça semita, então eles são filhos de Sem. Então, árabes e judeus têm a mesma descendência, Sem. Então, quando fala antissemita, a gente sempre pensa no judeu, não, antissemita também é o árabe. Qualquer preconceito com o árabe é antissemita. Os árabes são filhos de Ismael e judeu é filho de Israel, que são filhos de Sem. Os árabes são também conhecidos como sarracenos, árabes, judeus, persas e sírios. Lá na Espanha chama sarraceno, em Portugal eles chamam mouro. Então, até o século VI, os árabes não formavam a nação, eles eram divididos em dois grupos. Um grupo urbano, que era monoteísta, que ia na Meca e que acreditavam, eles eram comerciantes, viviam nas cidades, todos sabiam ler, tinham que saber ler, inclusive as mulheres. A mulher estava incluída no mundo intelectual. Aqui a gente está vendo uma imagem do Maomé sendo avisado pelo anjo Gabriel de que ele seria o súdito de Deus.
E os beduínos, que eram os politeístas, que viviam no deserto, se alimentavam de frutas, não se interessavam pela ciência e eram supersticiosos. Voltando aqui, os urbanos, eu vi uma exposição de objetos da Idade Média árabe, eu fiquei muito impressionada, porque são objetos que depois foram desenvolvidos em outros lugares e que impressiona a gente como eles eram habilidosos e como a ciência era importante para eles. Esses são os beduínos, que também isso aqui é um quadro pintado e bordado, que mostram quem são os beduínos, que são esse povo que mora em tendas, mas as tendas são luxuosas e as tendas, eles são ricos também, só que eles têm outra maneira de viver. A união do povo árabe, então, se deu a partir da implantação do islamismo com a religião monoteísta. O islamismo foi fundado por Maomé, pregava a imortalidade da alma, a prática de virtudes, fraternidade, a justiça e a caridade. E proibia a representação de imagens de seres vivos, humanos e animais, o consumo de álcool, o consumo de carne de porco e adultério. Então, nós vamos ver algumas imagens que mostram o profeta encaminhando, e o profeta passa a divulgar suas teorias através do livro que chama Alcorão, e Islã significa submissão, e muçulmanos são os crentes. Assim a gente pode já começar a pensar em falar na arte. Aqui é muito bonito essas luminúrias que chama esse tipo de trabalho, que depois vai influenciar os livros da Idade Média a partir. Essas são pequenas gravuras, não gravuras, são pinturas, escrito contando a história. Esses são livros de divulgação. Eles foram excelentes para copiar Aristóteles. Copiaram muito, e eu estou indicando para vocês um filme maravilhoso que chama Destino. Lá no final eu vou mostrar para vocês os livros e os filmes que vocês podem ver, que vai ajudar a compreender melhor. Então, a filosofia no século XIII, ela entra na Europa através das traduções feitas pelos árabes, primeiro em árabe, de Aristóteles, de grego para o árabe, e depois do árabe para o espanhol. E entra para a Europa a partir disso. Esse filme vai contar a história lindíssima, vale a pena, é um filme muito longo, de um grande diretor chamado Yusuf Shahin, do Egito. Vocês devem conhecer, ele é muito conhecido, ele é muito premiado, Leão de Veneza. Esse recebeu Palma de Ouro em 97. E na ciência, através da grande aceitação dos seus conceitos médicos, os árabes passaram ao pensamento aristotélico para a Itália, fizeram a primeira enciclopédia médica do mundo, foi feita no século XIII pelos árabes, a partir do conhecimento de Aristóteles e os conhecimentos persas de medicina. Ela foi a mais desenvolvida da Idade Média e ela vai influenciar muito os monges lá da Irlanda, que acolheram os livros dele e esconderam lá. Então, chama atenção esse grande médico chamado Avicena. Ele ensina uma série de coisas, uma série de questões, e o Avicena dizem que era um homem muito bonito, com muita presença, e que tinha uma facilidade enorme para aprender várias línguas, e ele entra em contato, então, com os monges da Irlanda, e os monges vão recebê-lo e vão escrever tudo o que ele está levando. Então, é interessante porque é uma coisa que a gente pouco conhece. E Averroes, vocês vão ver nesse filme a história dele, esse filme que chama O Destino. É um filme que fala 4 línguas, que tem um lado que fala francês, começa falando, depois passa para o espanhol, árabe e uma outra língua que eu acho que é sânscrito.
O Averroes, então, ele é também um médico que copia uma série de coisas, de informações do mundo grego e passa para o espanhol. Ele mora na Espanha e ele era considerado um bom conhecedor do assunto. Essa aqui, gente, eu tirei daquele a Escola de Atenas de Rafael, o Averroes aparece lá. Então, agora nós vamos começar mesmo a falar da arte islâmica. Eu fiz uma pequena introdução do que é o Oriente Médio, para a gente entender mais ou menos o que é. Então, a arte islâmica, ela é única. Embora muitos artistas hoje, contemporâneos, estudam a arte islâmica para entender algumas coisas, a óptica ou arte, por exemplo, ela baseou o Escher, ele baseia, ele começa a trabalhar com arte depois que ele passa um tempo em Granada. E, bom, vamos falar da arte islâmica, que é linda, bonita, interessante. A arte islâmica ou arte árabe, moura ou sarracena, é a mesma coisa. Cada livro fala de um jeito e às vezes depende da onde veio esse livro. Se você vê a arte moura lá em Portugal, você vai entender que é a arte islâmica ou a arte árabe. Então, a partir de agora é a mesma coisa, tá, gente? Princípio básico da arte islâmica: embelezar o mundo é divinizá-lo. Todo homem ele tem obrigação, todo homem e toda mulher, porque no início a mulher é incluída. Não existe, nesse filme você vai ver que é um filme que o Youssef Chahine ficou anos pesquisando para poder fazer o filme. Historiadores contribuíram vários anos. E assim, as mulheres eram copistas de Aristóteles. Então, as mulheres, os homens e as mulheres, as crianças, todo ser vivo que pertencesse à religião islâmica, ela deveria ter a importância de embelezar o mundo. E embelezar o mundo, então, mostra que a arte é uma questão vital e é uma questão religiosa importantíssima para o mundo islâmico. É como se eles não pudessem viver sem arte, que a arte é a única forma deles chegarem até Deus. Então, vamos lá. Toda decoração, aparentemente, é uma confusão. Não é. Tem uma lógica. A gente está acostumado com o barroco, que é cheio de florzinha, e que tem um horror ao espaço vazio, a gente não percebe, a princípio, qual que é a diferença entre essa arte que tem a lógica como a questão principal. É mais ligado à ciência do que propriamente ao enfeite, mas eles adoram enfeitar. E eles enfeitam em forma de flores, em formas dos arabescos, que a gente chama de arabesco, mas o mais importante são as palavras do Alcorão, que tem que ter essa frase: a função do homem é embelezar o mundo e é divinizá-lo, está aqui escrita. Para quem souber árabe aí vai entender exatamente o que está falando. Nós vamos começar com essa belíssima arquitetura, que o básico dela, ela é uma arquitetura que veio do bizantino. E o bizantino, ele baseou toda a arquitetura dele no mundo romano. Por quê? Porque o bizantino, ele é o Império Romano do Oriente. Então, ele pega tudo que tinha desenvolvido no Império Romano e leva também o dinheiro. O Império Romano da Europa fica pobre e o Império Romano da região que hoje é a Turquia fica riquíssimo. Então, a arquitetura vai ser uma arquitetura exuberante, rica, e que quer mostrar o poder da igreja, porque é o poder da igreja que vai funcionar aqui.
Tipos de construção que a arquitetura faz, que é a mesquita, os minaretes, os palácios, as construções militares e a construção civil. Vamos ver as mesquitas, né? Eu não vou ler não, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês imagem, acho melhor. Então, a mesquita, ela tinha como objetivo ter os minaretes. O que são os minaretes? É o lugar onde se chama o islâmico para rezar. Uma das questões que o islamismo pede é que você faça 5 orações por dia. Vá uma vez por ano, uma vez na vida a Meca e cumpra os mandamentos do islamismo. Então, para toda cidade, o mundo urbano, então, é um mundo que adota o monoteísmo e adota também o islamismo, ele vai construir, a primeira coisa que ele vai construir nas cidades é esse minarete, porque é esse minarete que vai chamar os cristãos e vai saber quem são os cristãos que vão rezar. No lugar do, da igreja, do templo, existe um lugar para você descansar, existe um lugar para você meditar e existe um lugar para rezar. Não pode entrar de sapato e tem um lugar para você lavar o pé antes de você entrar na igreja, no templo. Então, aqui nós estamos vendo essa de Sevilha, essa daqui do Iraque, esse Marrakech e essa na Rússia. Então, os minaretes não têm um modelo, mas tem que ter um minarete para você identificar qual que é a religião que ele está tendo. Porque no mundo turco, os minaretes não existiam ainda. No mundo lá dos bizantinos, os que separaram do mundo grego, os minaretes não tinham sido feitos. A partir dessa necessidade de chamar, então, os fiéis, é que se construía. E a igreja era grande, quanto mais minarete tivesse. A estrutura de um templo é esse aqui, ó, uma mesquita que você é um espaço enorme que tem uma sala de oração, tem pátios, tem várias maneiras de você descansar antes de você rezar. A reza é o que acontece de mais forte, então você tem que se preparar para isso. E essa é a pedra que o Maomé coloca dentro das mesquitas, aonde a tal pedra que cai do céu, e ela caiu branca. Era um meteoro branco que foi ficando preto. Então, a interpretação que eles têm é que ela foi absorvendo os pecados dos muçulmanos, então ela tem que ficar guardada num certo lugar. Então, vamos lá ver. Essa é a Caaba, que é a tal pedra que caiu do céu, e que é a pedra santa que todo muçulmano deveria ver essa Caaba. Ela fica nesse lugar aqui, olha. Olha um mundo de gente circundando. E o ideal é beijar a pedra. Se não consegue beijar, imagina em época de pandemia, você vai lá, beija, o outro vem também, beija. Tinha que passar a mão. Agora, na época da pandemia, eles mandaram só dirigir a mão para a Meca, igual esse senhor está fazendo aqui para Caaba. Então, que é essa caixa aqui? Essa caixa, ela é coberta de uma seda finíssima chamada musseline, e que tem toda bordada, barrados de ouro, bordada em ouro. E todo ano troca. Isso é um pano, viu, gente? Esse pano aqui, ele troca todo ano e depois, quando acaba, eles cortam os panos e distribuem para os fiéis que estavam na cerimônia. Então, essa parte é toda de ouro, aqui fica a caaba e as pessoas botando a mão aqui, olha. E, de alguma forma, todo mundo quer encostar. É enorme, a caaba é um templo sagrado, em atual forma de cubo, construído por Abraão, segundo eles, e seu filho Ismael, feito para adoração do Deus único. A mesquita Al-Hammam, na cidade de Meca, na Arábia Saudita,
que está esse santuário aqui. A Caaba é um local mais sagrado para os muçulmanos. O local de sua construção foi indicado por Deus, segundo eles. E assim, no Alcorão tem assim: e quando Abraão e Ismael levantaram o alicerce da casa, exclamaram: ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte, sabientíssimo. Então, está escrito lá, nesses escritos em ouro aqui, está escrito aqui. A atual estrutura da Caaba tem 15 metros e laterais 10 por 12. Aqui, olha, o modelo que eles seguiram, como eles imaginaram que seria a Caaba. E agora eles vão fazendo uma série de mesquitas, todas elas tendo como princípio essa cúpula, que é importantíssima, e aí a cúpula define o local. A cúpula pode ser esse tipo cebola, que é a mesma da Rússia, pode ser, ela é livre para que você faça, mas tem que ter essas ameias aqui, que são o lugar de vigia, e ter os minaretes que vão construir a identidade. A arquitetura islâmica, então, é a mistura de estrutura bizantina, persa e uma decoração grandiosa. E o minarete pode ser do jeito que for. Esse aqui é baseado num zigurá da Mesopotâmia e tem uma escada, um tipo rampa-escada, que a arquitetura encanta com isso. Os arquitetos adoram esse ambiente. Mas o que define mais uma mesquita é a cúpula. E olha a beleza dessa cúpula dourada. A cúpula é uma invenção romana, viu, gente? E levada para o mundo bizantino e trazida aqui para o mundo islâmico. Então, a cúpula faz parte, o minarete faz parte, e quanto mais minarete tiver, mais a construção é elegante. Então, aqui a gente está vendo ainda essas na Turquia, essa daqui é na Arábia Saudita, essa é nos Emirados, essa é na Índia, essa também é na Índia, que vocês devem conhecer, que é o Taj Mahal, que também segue a mesma teoria. E essa é recente, ela tem 20 anos, ela é um prêmio que eles ganharam também, e ela em Bahrein, que é um grupo de arquitetos que estudaram a forma árabe e construíram essa mesquita. Na arquitetura, os elementos decorativos, coloridos, como listas alternadas, mármore colorido, são responsáveis por essa exuberância toda, que não é por acaso que se coloca desse jeito. Tem uma lógica, tem uma forma de organizar. Para quê? Para que, no momento que você olha para lá, você não vai ter uma tranquilidade, você vai ter, pelo contrário, você vai sair do seu mundo trivial, o seu mundo cotidiano, o seu mundo ordinário, assim, da vida, da imanência, e você vai passar por uma transcendência. Transcendência a partir da beleza e a partir da exuberância, que é a proposta deles. Então, não é interessante, o árabe não propõe, especialmente o islâmico, ao construir essas igrejas, esses templos, essas mesquitas, não se contenta em olhar, por exemplo, a parede branca, que não te diz nada, tem que dizer alguma coisa, você tem que sair do chão. É como se prometesse um outro tipo de vida, um outro tipo de percepção. É para te dar uma certa, não é a palavra correta, tortura, mas é tontura, mas eu não sei se isso é possível, se eu conheço outra palavra que seria isso. Você tem que entrar num torpor, isso é, se olhar para cima e imaginar a quantidade de oportunidades que a vida te dá, as aberturas que a vida te dá. Olha a maravilha, nada é por acaso. Tudo é muito interessante. Isso aqui você vai ver depois
O Vasarely, Vitor Vasarely, um pintor optical art húngaro, que vai trabalhar a partir de um estágio que ele vai fazer na Espanha, ele muda toda a percepção de vida dele e ele inicia um movimento na arte contemporânea que chama optical art. Então, olha só, mas aqui está escrito, olha, isso tudo está escrito as frases do Corão, tudo escrito as frases do Corão. Além disso, eles estão fazendo uma forma. Isso aqui, gente, se você for olhar, é reto. Não tem esse volume que é aparente aqui. Mas eles têm que criar a perspectiva de uma oportunidade de você desdobrar o espaço. É como se te levasse a pensar que o seu espaço é maior do que você pode imaginar e que você pode alcançar muito mais espaço do que você imagina. Então, olha a maravilha, olha como é bonito e como é interessante, porque eles fazem uma floresta, é como se fosse uma floresta de colunas. Essas florestas, esse tipo de construção, tem até um nome, mas nós não vamos entrar em questões técnicas de arquitetura que não, mas vale a pena a gente perceber as delicadezas. Uma coisa que eles são bons para fazer são as lâmpadas. Aladim, a lâmpada maravilhosa, não é à toa, não, tá, gente? Aquela história. Olha que beleza que é essa organização também de espaço. Não sei se vocês sabem, se souberem, desculpe eu estar repetindo, mas a universidade nasceu com os árabes e especialmente com a religião islâmica, que acreditava que tudo que você sabe, você tem que passar para o outro. O islamismo proibia você reter alguma informação, especialmente informação da ciência e da arte. Então, os pátios era o lugar onde existia a universidade. A palavra universidade, ela aparece, então, no mundo islâmico com uma necessidade da pessoa conhecer tudo. Não é por acaso que as enciclopédias, que os enciclopedistas lá do século 17, 18 foram desenvolvendo, eles tiveram como base as enciclopédias árabes, especialmente as enciclopédias do mundo islâmico. Então, olha que maravilha, como é feito isso, como é organizado, como eles trazem um acolhimento a partir de uma exuberância. Que exuberância também pode afastar, mas a exuberância que eles nos trazem é uma exuberância acolhedora, que você fica à vontade ali dentro, você fica à vontade e fica inebriado, encantado com aquilo. E vai repetindo, eles têm uma forma interessante de repetir, a claridade também, uma forma, eles trabalham bastante luz. Os arquitetos contemporâneos se encantam com isso que foi construído em 1200, por exemplo. As portas são importantíssimas também, a porta, todas elas têm os escritos. Não sei se vocês sabem também que acolher o forasteiro ou acolher quem bate na sua porta é uma questão importantíssima para o Islã. Então, você tem um acolhimento, se bate numa casa islâmica, eles têm que te acolher de alguma forma, faz parte da religião deles. Então, todos esses escritos aqui de uma casa, isso é uma casa, onde mora várias famílias, poderia dizer que seria um prédio, tem os escritos do islamismo. As casas particulares eram construídas sempre em volta de um jardim, olha só. Por quê? Porque um tanque de água, um repuxo, porque a água ela é importantíssima nesse lugar. É um lugar seco e que faz parte também da religião deles, lavar o pé para entrar dentro de uma casa. É como se ela deixasse para lá as impurezas e entrassem.
várias poesias e vários contos árabes, eles vão falar muito sobre o sapateiro, o sapato, o pé, como se o pé fosse do mundo, mas a hora que você entra dentro de uma casa, você tem que largar o que você aprendeu do mundo e a casa é um aconchego. Pensar o seguinte, a família para o mundo islâmico, ela é importantíssima, muito importante. A mulher é importante, os filhos, cada filho, assim, eles têm uma predisposição para famílias numerosas. É como se a família numerosa fosse uma grande riqueza deles. Todas as casas, mesmo as casas mais simples, que eu não consegui trazer aqui, são todas com um lago na porta, uma piscininha, um lugar. A gente vê isso muito na Espanha ainda. Olha, nem se for um molho d'água aqui, eles sempre, sempre, sempre a água em primeiro lugar para que você chegue na casa. Gente, não tem, nem era época de pandemia, já começava a fazer isso. Você lava a mão, lava o pé e entra dentro da casa, né? O portão da entrada também é maravilhoso, sempre bonito. Para você entrar numa casa, você vai entrar dentro do portão, sempre elegante. Isso aqui é chamado de ferraduras, são as portas de ferradura, elas te levam, sempre tem um espaço grande entre o portão e a casa, para que a pessoa deixe de fora as suas questões e seus problemas. Olha os modelos que depois vai entrar para a Europa, e a Europa vai usar muito no mundo medieval, no gótico, nas igrejas góticas, vão usar esses vidros, que eles são habilidosíssimos em vidros. A gente vai ver aqui. E olha que beleza. As portas são todas muito trabalhadas, e tem portas que são de ouro, tem de prata, se são das mesquitas. Das casas particulares, não, elas são de couro, ou então elas são de metal, mas não de ouro. Aqui todos são frases do Alcorão, viu, gente? E os arabescos, que têm uma grande delicadeza. A arte deles é delicada, é muito delicada. Repete muito, mas é de forma delicada, porque eles deixam alguns espaços vazios para que o espaço cheio fique bem aparente. E eles vão mostrar isso nos tecidos. Os califas, gente, até o termo Oriente Médio, quando aparece esse termo, mesmo com o Império Otomano, os califas é que dominavam. Tem esse livro, depois eu mostro para vocês, um livro do Lawrence da Arábia, que vai contar a história desses califatos, como se organizava, como era. E esses califas eram riquíssimos, e eles tinham manufaturas próprias para fazer tecido, para fazer joias, para presentear as pessoas e para usar uma roupa diferente do outro califa, então tinha uma certa rivalidade, e os tecidos, então, cada um fazia um tecido mais sofisticado que o outro. Eles misturavam muitos fios diferentes, fios de carneiro, de lã de carneiro, de algodão, de linho, e o importante é que esses tecidos fossem muito refinados, porque era onde ele sentia bem, eles vestiam muito bem. A cidade de Mossul, que a Priscila deve conhecer, lá no Iraque, né? No Irã, no Irã, lá em cima, fabricava tecidos tão finos e transparentes que o termo musseline passou a significar tecido fino e luxuoso. Esses são os musselines, todos desenhados, escritos, com fios de ouro, com... Bom, aqui nós estamos vendo também um tecido que é um panô, eles têm um tipo de tapete, tapete demais, né? Tinham muitos tapetes, mas um tapete de pôr na parede, um quadro que é em seda, bordado,
contando a história dos poemas e dos romances. Eles são muito sentimentais, excessivamente sentimentais, e as histórias de amor são todas muito bonitas, muito interessantes, muito bonitas mesmo. Então, os tapetes, eles herdaram a técnica, então, dos persas, né? E foram fazendo em lã de carneiro, em outros tecidos, foram fazendo, então, esse tipo de tapete, conhecidíssimo nosso, que é o tapete persa, mas que todo o Oriente Médio faz esse tipo de tapete, cada um com uma característica. Eu trouxe de 4 características, mas todos eles têm a mesma forma. Mas uma questão que é maravilhosa, que vale a pena a gente parar um pouco para falar, é as iluminuras. As iluminuras são lindas e é a partir delas que os livros na Europa foram feitos, os primeiros livros pintados à mão, que são chamados também de iluminuras ou miniaturas. E olha só, todo o Corão foi escrito e desenhado, colorido página por página, com os dizeres do profeta Maomé, e desenhado e ilustrado. E como eles proibiam a figura humana e os animais, num certo momento, chama iconoclastia, várias culturas já tiveram isso. E nesse momento que eles vão escrever o Alcorão, eles estão ainda com essa ideia de não repetir, não copiar a figura humana, porque a figura humana não deve ser copiada. E que isso envaidece o homem. Então, olha que maravilha. Olha que coisa mais bonita, que depois entra para a Europa, tá, gente? A Europa, no século XIX, se encanta com o Oriente Médio, se encanta. Nós vamos ver o Delacroix, nós vamos ver um Paul Clavel, nós vamos ver um Matisse, todos eles indo lá para Marrocos, indo para a Turquia, e copiando tudo que eles tinham, especialmente essa movimentação de cor maravilhosa, linda, diferente, e que traz também uma suavidade, que você vê assim, esse mundo, são pequenos, os quadros são pequenos, as páginas do livro são pequenas, porém, cheia de ouro, mas que não fica carregado, porque, como eu disse, eles deixam o branco para que coloque leveza nesse arabesco todo aqui. Aqui são escritos do Alcorão. Eles usam muito azul, vocês vão perceber, muito azul e muito dourado. Azul com dourado é a cor islâmica, uma cor que já se usava também na Turquia, no Império Bizantino. Olha que maravilha. Pena que nós não sabemos o que está escrito, mas a gente pode pegar a tradução, né? Então, os livros são todos ilustrados, todos eles. Olha a qualidade que está, é impressionante. Esse aqui é do Museu do Cairo, que está lá no Museu do Cairo. E aqui são as histórias que eles contam de criança, olha. Muita história de criança. Criança tem um papel importantíssimo no mundo árabe, muito importante. Eles investem muito nas crianças, como se uma coisa que a Europa demorou muito a descobrir isso. Né? Para a Europa, isso foi mais difícil. Olha que beleza. As outras culturas também investiam em crianças, culturas da latino-americana pré-colombiana, todas elas tinham um encantamento com criança. O europeu é que sempre teve uma dificuldade com os filhos. Não tinha nem nome, era infante se fosse filho de rei. A palavra criança, ela nasce no século XIX na Europa, enquanto que em árabe tem 18 palavras para falar criança. E mesmo o árabe mais antigo. E olha que beleza. A caligrafia é importante, as iluminuras são importantes, a caligrafia é importantíssima. Olha, isso aqui é uma renda, gente. É uma renda com os dizeres do Alcorão, aqui também. Caligrafia tem marcante aspecto religioso, tem vários tipos de caligrafia,
Olha que beleza. Eles não tinham escultura, pouquíssima escultura, quase nada ou nada de escultura. Não tinha um santo esculpido de jeito nenhum, mas eles tinham isso que é chamado caligrafia, que é muito similar. Para eles corresponde uma escultura, como se eles estivessem fazendo uma escultura. Olha a beleza. E cada um que eu estou mostrando aqui é de uma escola diferente, é de um estilo diferente. Então, não trouxe nenhum idêntico, tá, gente, de uma mesma escola. Eu trouxe variados, todos têm um nome, mas como eu a gente não vai aprofundar, me deram só 1 hora para falar com vocês, então eu vou fazendo, correndo assim mesmo, mas já dá para você ver que existe estilo diferente, e que é lindo, e que é bonito, e que a caligrafia era uma coisa tão importante, que a pessoa jejuava antes de fazer caligrafia. Ela tinha que ter um cuidado corporal, ela tinha que tomar banho antes de fazer a caligrafia. O banho para o mundo árabe é muito importante mesmo. Banhos perfumados, banhos organizados, com muito perfume, muito sabão, sabonetes, os mais variados, com aromas variados, eles adoram aromas na comida, comida deliciosa, uma comida muito diferente, cheia de temperos e de uma organização também diferente da nossa. Olha, aqui eles já estão representando o animal. Então, a mais importante escola chamava Kufa, e não é por acaso que a palavra kúfica é conhecida como caligrafia. Kúfica significa caligrafia, em várias línguas, e veio do árabe, e que, então... E os vidros, olha que lindo. Vidros e cristais de rocha eram ricamente trabalhados, criar técnica de fabricação com vidro colorido, superpondo relevo, relevo e pintura. Isso aqui é uma jarra de vidro. Esse aqui já é uma lâmpada de vidro. Então, você pensa até que é uma louça, uma cerâmica. Depois eu vou mostrar a cerâmica também. Os vidros são, assim, grande quantidade, eles vendiam os vidros, eles tinham uma técnica refinadíssima, mas a presença do Alcorão está aqui. Ó. Não tinha jeito de você não estar envolvido com o Alcorão, porque o Alcorão, ele estava em todos os momentos da sua vida, em todos os objetos que você trabalhasse. Olha a maravilha. Incrustado ouro. Então, o vidro, ele é muito importante para a casa também. Então, olha só uma casa onde as janelas de vidro, esse daqui, gente, é, é, é do século XII. Esse também, ó. Esse já é mais tarde um pouco. E olha que maravilha, de uma mesquita recente, mais nova. Maravilha, olha que bonita a fotografia também. Ficou muito bonita com essa sombra aqui. Ó. A cerâmica difere pouco do vidro, mas a cerâmica é esmaltada, tem grande riqueza também como vidro, e elas são gravadas e pintadas com metálicos e também com dizeres do Alcorão. Os pratos coloridos demonstram ser de uma faiança assim, muito delicada. Com muita técnica, eles conseguem fazer uma faiança. Olha que beleza. Também cerâmica. Muito bonita a cerâmica deles. Que é um vidro grande, uma cerâmica grande, do qual esse aqui é o fundo. Eles repetem, então, essas. Olha o fundo dela, vista de cima, e a elegância desse prato, dessa travessa. Essas todas que eu estou mostrando são históricas, viu, gente? Não são coisas recentes que você vai numa loja e encontra, não.
Isso é coisa de museu. Então, estou mostrando para vocês, mas é provável que você vai, quem for lá, vai encontrar alguma coisa mais similar ou ver esse gosto em outros lugares, em outras coisas. Os pratos são lindíssimos. E ela tem, em algum momento, influência, esta aqui, bem da Mesopotâmia mesmo. E o azulejo, que vai entrar para a história do azulejo a partir dos árabes na Espanha e em Portugal. Objeto de couro, que entra também lá, Marrocos tem muito, que é a partir do mundo do Oriente Médio. Eles fazem couro, carteiras, e é couro de carneiro, grande perícia para fazer isso, e fazem muito móvel em couro também. Mas o grande lance deles, do qual eles têm mais de 80 palavras em árabe para falar faca, enquanto que também o espanhol, que herda dele essas cutelaria, tem várias palavras para falar faca. Nós estamos vendo aqui que pinça, tesoura, objetos cirúrgicos, todos eles eram peritos nisso. Olha a maravilha, olha a beleza. Vamos pensar na faca para uma coisa mais nobre, né? Olha que linda. Ó, como é feita maravilhosamente bem, não é para matar ninguém. O damasquinado, que é o objeto de Toledo, que começa, que são lâmpadas e espadas, uma série de coisas, olha, que vem de Toledo, que foram os árabes que ensinaram os espanhóis a fazer. Aqui, damasquinado é isso aqui. E a azulejaria, então, os árabes foram responsáveis pela introdução em Portugal e na Espanha. Eu vou mostrar uma série de azulejos para vocês, cada um mais bonito que o outro, todos azuis. Não é por acaso que chama azulejo. O nome foi dado em Portugal. Depois, Portugal e Espanha introduz os seus elementos, mas, por enquanto, esses elementos que vocês estão vendo aqui são islâmicos. Ele vai diferir. Isso aqui é lindíssimo. E todos azuis, amarelo. Olha que bonito isso aqui, com uma mesquita, com os minaretes. Essa lua linda, maravilhosa, encantadora, que eu adoro essa lua. Essa lua é o Império Bizantino e o Império Árabe que dominou um quarto do mundo. Olha a maravilha desses azulejos. São todos dentro de mesquitas, eu não vou identificar. E agora, uma questão bem interessante, que são os casbah. O que é casbah? É uma cidade murada. Todas as cidades existia um bazar. E o bazar ficava dentro do casbah. E como, pela religião deles, você tem que dar para o forasteiro um lugar para ele tomar banho, para dormir, os bazares já tinham dentro deles os quartos de hóspede, do qual o hóspede não pagava nada. Ele tinha direito a um banho, alimentação e a dormir numa cama boa. Então, esses casbar, eles acolhiam os viajantes e acolhia lá dentro também o mercado. Olha que bonito que é, uma construção lindíssima, uma bela construção. São vários, elas mais ou menos elas se parecem, elas seguem o mesmo modelo, elas são bem repartidas, e elas, então, têm essa... Um dos preceitos religiosos é a recepção do viajante, que eu estou falando com vocês. Bom, eu passei correndo, mas eu posso voltar à medida que vocês quiserem. Eu recomendo, então, o filme que eu vou mostrar para vocês, que chama O Destino, do Youssef Chahine.
O Lawrence da Arábia, que é um clássico maravilhoso, que vale a pena, que depois vai levantar um tanto de questão. Se quiser, a gente conversa um dia sobre esses filmes que eu estou falando. Esse, se vocês não viram, é fundamental que veja para entender a guerra. É um francês do Canadá que faz esse filme. A Marieta Severo fez aqui no Cine Paládio, lá, SESI, esqueci como é que chama, ali ela representou essa peça, mas o filme é melhor. Este aqui que chama Lemon Tree, não sei se vocês viram também, vale a pena, é uma história real, e este aqui que chama A Noiva Síria, que é também bem interessante, é mais até quase que um humor, mas é triste também. Esse ganhou uma Leão de Ouro. Todos esses filmes que eu estou mostrando aqui para vocês foram premiados como filmes interessantes que falam do Oriente Médio. Tem, assim, 200 filmes do Oriente Médio, mas eu quis trazer esses que eu acho que, para quem interessa, vale a pena ver. E eu vou mostrar para vocês agora quem que é esse daqui, é o Vítor Vassarelli, um húngaro, que passa um tempo lá em Granada e, a partir disso, ele muda completamente a forma dele de trabalhar. Ele vai fazer esse tipo de trabalho e dá uma leitura nova para esse tipo de trabalho da arte islâmica. Ele não é religioso, não tem isso, mas ele muda completamente a forma de pensar a partir disso. Outro artista contemporâneo também que muda a forma de pensar é o Escher. É esse aqui, olha. E a partir dele, nessa fita de Möbius, que ele descobre que lá nas mesquitas da Andaluzia todos têm essa fita de Möbius, ele vai fazer esse trabalho. E ele é o autor, olha, ele chama Escher, Maurits Cornélio Escher, é um holandês. E ele vai fazer esse tipo de trabalho depois que visita esse casbar, que é é, essas casas de recepção, e são cidades, né? Então, gente, olha só, eu passei correndo, então eu não sei se deu para. Eu fiquei com medo, olha, realmente me foi pedido 1 hora. Eu acho que eu dei conta de fazer em 1 hora, mas passei correndo. Então, eu estou aberta a perguntas agora, se querem voltar alguma imagem, o que que eu posso ajudar, como é que vocês entenderam, o que não entenderam melhor, não é? E aí, gente, tem alguma pergunta? Eu tenho. Tá, ótimo. Priscila. Primeiro, shukran. Acho que não. É Que só, absurdo. Que é só ótimo. isso que eu sei. Shukran, salam aleikum, só. Você fala chucrã, eu falo kif mabsut, né? Não sei. Não. Bom, então tá. Eu tenho algumas questões, eu achei maravilhosa a exposição, te agradeço mesmo. Agora, as questões que eu tenho são mais antigas. Primeiro, eu vou falar as três, aí, se der, aí eu gostaria, mas se não, fica para outra oportunidade. A caligrafia, a escrita, é da esquerda para a direita. Da esquerda para É invertida. Primeiro, é se isso tem um porquê dentro da religião, é uma questão que eu tenho. A outra é a questão dos algarismos arábicos, que foram os árabes que trouxeram para o mundo ocidental, né? Mas não são os mesmos. Eu tenho uma régua, não é igual aos nossos números que nós usamos. Por exemplo, o zero parece que é um losangozinho, não é igual. Né? Não sei como é que foi essa transição. A transição foi feita na Espanha.
O Averroes, quando ele vai para a Espanha, ele leva todo o arsenal dele, todo. Vocês vão ver, quem for quiser ver o filme, vocês vão gostar muito do filme. O filme é muito bonito porque o filme mostra a importância que a mulher tinha no mundo árabe medieval. Uhum. Essa mulher que usa burca e que usa véu e tal, ela não é uma coisa da Idade Média, assim. Lá na Idade Média, pelo fato do Maomé exigir que todo mundo soubesse ler, as mulheres aprenderam a ler. Uma coisa que na França, no princípio do século XX, só 20% das mulheres sabiam ler. E na Idade Média, lá do mundo árabe, e não é por acaso que eles inventaram tanta coisa, porque tinha uma predisposição e um comando dos governantes para a arte e para a ciência. Era assim, o fundamental deles era a arte e ciência. A arte deles é assim, é múltipla, né? Igual você está falando, Priscila. A arte, a caligrafia, era uma forma de se chegar até Deus. A palavra escrita em egípcio significa linguagem de Deus. A palavra egípcia, a escrita é a palavra de Deus. Durante séculos, na Idade Média, mesmo os europeus, eles consideravam a escrita como uma questão ligada a um dom que Deus dava para a pessoa. Não era qualquer pessoa que podia escrever. Porém, todas as pessoas sabiam ler e escrever, porém, as pessoas que sabiam escrever usar caligrafia, fazer caligrafia daquela maneira, eram pessoas especiais. O calígrafo era uma pessoa muito especial, ele tinha que ter um treinamento especial, cada um tinha uma escola. Vocês viram? Eu peguei uma de cada escola para que vocês vissem variadas maneiras de trabalhar. Muitas maneiras de trabalhar uma caligrafia. E a caligrafia, ela não é só aquela que vocês viram ali. A caligrafia é a que está em todas as decorações, nos templos, nas mesquitas, nos panos, nos vestidos, nos tapetes, nos vidros, na cerâmica. Então, era uma forma de dar uma identidade. O que eles procuraram nesse momento? Uma identidade. Eles criaram uma identidade de povos completamente soltos, com várias etnias misturadas, várias línguas, vários lugares. Você chega no Líbano, você vai ver, o Líbano tem o Baalbek, é uma cidade em ruínas, mas que ali você vê a presença dos fenícios. Você vai em Tiros, você vê a presença dos romanos. Você vai em outro lugar, você vê a presença dos sânscritos. Então, como que você vai unir um lugar de diferentes maneiras? Foi através da língua e da religião. Foi a religião que uniu o povo. E a religião que uniu e que deu uma identidade para eles, e que deu uma organização e deu um padrão estético exuberante, que a palavra que eu uso para a arte árabe é exuberante, ao mesmo tempo delicado. Não sei se vocês concordam comigo. Pelo que eu mostrei aqui, rapidinho, né? O que eu pude mostrar, eu vi aquelas igrejas enormes, maravilhosas, exuberantes. Depois você pega um pedacinho de pano bordado em ouro. Então, em todas as nuances da vida deles, eles tinham como princípio ser exuberantes e delicados. Então, é conhecido até que o Oriente Médio, as pessoas têm assim, uma certa delicadeza artificial, que eles são muito. Que a maior parte, assim, convívio com eles têm esse quase que uma etiqueta
E o mundo árabe é cheio de etiqueta. Uma pessoa de classe média baixa, você vai visitar, você, parente, tem todo o ritual, serve uma coisa primeiro, outra primeiro, agora é a hora da fruta, agora é a hora disso. Então, e você tem sempre que pagar uma visita, então, eles são ritualísticos mesmo. E isso faz parte, o rito faz parte da vida deles. Assim, mesmo os que não são muçulmanos, e que tem muito, o Líbano é interessante, porque tem muito cristão, tem várias religiões, mas tem muito cristão, tem pensamentos políticos muito diferentes, convivem de forma harmoniosa. A briga deles não é com eles não têm. A guerra civil foi só em 82, né? Shaba Shatila, que foi uma guerra muito feia. Mas a Síria, que hoje está num problema sério, que a gente não sabe nem entender muito bem o que é, mas o norte da Síria está poupado. A minha professora de árabe está lá na Síria e ela dá aula lá, no norte da Síria, e ela fala que não tem nenhum sinal de guerra na cidade dela. Então, a gente não sabe. Aqui a gente chega assim, parece que a Síria está toda tumultuada, né? Mas e aí, a Tânia? Quer perguntar alguma coisa, Tânia? Ó, microfone. Seu microfone está fechado. Neide, tá boa? Quer perguntar, fechado Neide? também. Zaira, a propósito que você falou aí, da Síria estar lá já há algum tempo em guerra e tal, algum desses países que a gente vai está com algum tumulto, ou ameaça de tumulto? Nenhum. Por isso que foi escolhido. Nenhuma É. possibilidade de transtorno para a gente. Nós escolhemos, a gente tinha pensado primeiro ir na Jordânia, mas como a Jordânia faz limite com a Síria, muito próximo, nós achamos melhor não ir. Não, então eu achei que Jordânia estava incluída. Então, é Líbano, o que mais? É Turquia e Turquia? Líbano. Turquia e Líbano. Então é os dois. A Jordânia Os está dois. excluída. A gente não ia a Capadócia, mas a gente vai. A gente escolheu esse. O roteiro vai ser lançado agora, a gente está só cotando mais e vendo mais alguma coisa. Mas é isso. Zaira, mas já está marcada a data também? 22 de abril. Estarei lá. Você está linda de cabelo branco. Pois é, depois da pandemia resolvi deixar. Combinou, né? Mas então, gente, nenhuma pergunta sobre o que eu mostrei? Foi corrido, né? Mas Maria Luísa me pediu, é 1 hora que você tem, não faz mais não. Então, e que deixasse as perguntas para depois. O filme do Averroes, né? Chama assim? Qual? Não, você falou que tem um filme do Averroes. Averroes eu não chama O enganei. Destino. É O Destino. O Destino, que é o filme que fala sobre ele. Do Averroes. Ele está no Netflix, viu, gente? Que eu ótimo. vi no Netflix. A Noiva Síria é muito bom também. E o Laurence da Arábia, que é imperdível, né, gente? Laurence da Arábia, tem esse livro aqui que chama Uma História dos Povos Árabes. Muito bom, muito interessante. Tem também esse daqui, que chama... É o Laurence da Arábia, que é muito bom também, que conta esses califas, como é que eles viviam, cheio de... Depois eu impresso os meus livros, tá? Quem quiser, depois eu impresso. Sei que devolvem, então eu impresso os livros. Os livros são muito bons. Zaira,
Uma Ah, outra perguntinha, se der tempo aí. A mudança é muito radical daquela questão lá do conhecimento para as mulheres, mas não só para as mulheres, para todos, e o que a gente assiste hoje, né. Você exato. imagina você imagina que foi agora, eh, no século XX, que isso ou talvez um pouco antes, que isso tenha, vou chamar de deteriorado, mas é uma Não, mas é deterioração, né. deteriorado, sim. É o É, seguinte, o islamismo, ele cresceu em outras culturas também. Então, o que a gente tem notícia do Islã é no Paquistão, na Afeganistão, e mesmo o Irã, que é outra cultura, é uma cultura persa, é outra língua, a Turquia é outra língua. Então, os países de outra. A Índia, por exemplo, tem uma estrutura diferente. Eles adotaram o Islã, mas eles continuaram ser indianos e acreditar no que eles faziam. Então, não temos muita ideia do quando foi que aconteceu, mas como teve muitas mudanças, especialmente o Império Turco que dominou, tem assim muita história de mulheres muito valentes e mulheres participantes na história do mundo árabe. Aqui a gente está vendo, especialmente nesse livro que eu acabei de ler, como elas participam, mas como chegou até nós, eu não sei como é. Você vai, pega um filme do Lawrence da Arábia, que é um filme lindo, muito bem feito, com a música linda, não tem uma mulher, não tem uma mulher, já assisti umas que 30 vezes, coisa. não tem uma mulher no filme. Você Como se assistiu caçando, né. como se elas não existissem. Então, talvez seja uma E, leitura dos europeus, e porque a se você Sherazade? A Sherazade das Mil e Uma Noites. pois é, eles A são única. de uma exuberância, de uma sensualidade enorme, muito sensuais. E a mulher dentro de casa, como assim? Eu vou dar um exemplo pessoal. Os parentes meus que falam assim: ah, o comerciante ele não vai expor a mulher dele, ele embrulha a mulher dele, deixa dentro de casa. Ela não está à venda, né? Dentro de casa, as mulheres são muito maquiadas, muito arrumadas, você leva susto, que elas estão na rua com véu, quando chega em casa, elas estão de top, elas estão de roupas muito sensuais, com aberta, uma parte aberta na roupa, assim, uma abertura na saia. Então, a gente fica sem entender muito bem o que é. Agora, tem país como a Síria, o Líbano, que as mulheres são muito livres, muito independentes, estudam, têm bons colégios, boas escolas, todo mundo estuda, tem universidades, e, e eles vivem uma vida da Europa. As mulheres na Síria, no Líbano, na Turquia, elas têm essa vida. Os que são islâmicos, eles têm uma vida mais restrita. Pega esses filmes da Turquia para você ver. É um filme que acontece tudo, menos um beijo. Tem nenhum beijo. É Não isso tem, mesmo. porque eles são proibidos disso, né? Então, eles seguem isso. Mas os filmes turcos são muito bons, não sei se vocês viram também. Já viram? Tem muito filme bom na Turquia. E tem muito filme bom do Iraque, do Irã, o filme iraniano são lindos. Bem tristes, mas são bonitos. Alguns mais leves, né? Então é isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês, gente, era assim, essa versatilidade, a ideia de que como a arte e a cultura faz um povo, define um povo, mesmo quando a Inglaterra entra no Oriente Médio, definindo Israel e Palestina,
cria um certo tumulto, e como o professor Reginaldo Nasser, que eu estou fazendo uns cursos com ele sobre o Oriente Médio, fala, até a Primeira Guerra ali era um remanso. Você não tinha nenhum movimento de guerra, nada, nada, nada. Era por que tem tanto árabe no Brasil? Porque é a partir da Primeira Guerra. É a partir da Primeira Guerra, e eles vieram com o nome de turco porque eles pertenciam ao Império Turco. Aí acabou o Império Turco, eles ficaram com antipatia do Império Turco e mudava para sírio e para libanês, que for, tem cheio de piadas sobre isso, né? Será que caiu? Acho que caiu. Ah, voltou. O microfone está desligado, Zaira. Agora ligou. Obrigada. Então, o que é que a gente vê? É que tem uma intervenção europeia no Oriente Médio grande, e lá é um lugar que nunca vai ter muita paz. Porque a passagem é um lugar de passagem, é um lugar que tem uma história grande, que se durou tanto tempo esse império e essa cultura islâmica, foi porque ninguém entrou no meio. E eles têm que ter essa unidade. Essa cultura religiosa não vai acabar. E uma coisa que eu fiquei sabendo, que me espantou muito, é que o Estado Islâmico, quando começou, era uma coisa interessante. Se bem que Estado e religião não deve acontecer nunca, né? Mas não, são duas maneiras diferentes de viver. Mas acontece que o Estado Islâmico ele veio substituindo aquele movimento da RAI, que era o Nasser, lá nos anos 50 e 54, porque o petróleo começa a ser importante em 45, quando acaba a guerra, a Segunda Guerra. Então, eles começam, a OPEC ela começa a aparecer a partir desse momento, que é a necessidade do petróleo, e a descoberta que naquele deserto árido que não tinha nada, tinha petróleo. Tinha uma riqueza enorme. Então, os califados que eram empobrecidos e não tinha muito o que fazer, assim, não tinha essa importância, eles passaram a ter importância, Emirados Árabes e os outros passaram a ter importância a partir de 45 por causa do petróleo, as descobertas de petróleo. Eles ficaram, então, e abandonaram os pobres, que seriam os palestinos, e começaram a viver de uma forma riquíssima e muito cheia de luxos, e se diferenciou de uma forma muito grande do mundo sírio e árabe e libanês e da Jordânia, que a Jordânia também tem, como vocês viram, ela é império. Ela tem um rei da Jordânia, mas ela era mais próxima do Líbano e da Síria e vivia tranquilamente. O que aconteceu foi isso, que a partir da Primeira Guerra teve uma mudança, eles começaram a ver diferente. Para complicar, teve a questão do petróleo. Então, lá virou um lugar que é previsto mais conflitos e mais dificuldades para eles administrarem isso. Quem não leu A Rota da Seda, vale a pena, viu, gente? Um livro muito interessante. A Rota da Seda, que aí explica, mostra e dá para a gente entender bem como esse lugar é importante, e desde a Idade Média. E como foi a unificação do povo islâmico, então. Tá?
Vocês tomaram nota dos filmes? Quem tomou nota do filme? É Se o quiser ter Destino, A Noiva Síria, Incêndios. Incêndio é lindíssimo, é um filme que é uma leitura do grego, do teatro grego, do mundo contemporâneo. Não vou contar qual que é, vocês vão ver. É muito bonito. É um filme triste, mas é bonito e mostra o que é uma guerra. Uma guerra. O autor é um canadense, ele foi premiado também de Leão de Veneza. Esses 5 que eu mostrei para vocês são filmes premiados, mas tem filmes também menos importantes que são lindos. Tem um muito engraçado que chama Caramelo, são as moças libanesas, vocês vão ver como as libanesas gostam de aprontar. Elas se arrumam muito, elas se maqueiam muito, elas pintam muito, elas se vestem muito, são muito exuberantes, e em qualquer idade, todas elas, crianças, os velhos também, os velhos têm uma vida também muito boa, tem um outro tipo de vida que não é igual dos Emirados Árabes, embora todos eles participam da vida do árabe, eles falam árabe também, eles não têm essa identidade também. Não têm essa mesma forma, porque o Líbano, ele é muito cosmopolita, ele é um país pequeniníssimo, mas muito cosmopolita. Muito cosmopolita. A universidade lá é muito grande, muito boa, tem 2 grandes universidades em Beirute, então é um país que diferencia dos outros países árabes pela cultura e pela forma que eles abordam. A Jordânia também tem muitas coisas bonitas que devem ser vistas, mas não foi aconselhado para a gente ir à Jordânia agora. Então, nós vamos à Turquia, nós vamos à Capadócia, vamos em vários lugares na Turquia bem interessantes, e no Líbano. Ô, Zaira, Ah, oi, perdão. São quantos dias de viagem? vão ser 17 dias. Ah, sim. A partir do dia 22. É. Tá. Vamos ficar 9 dias na Turquia e 8 dias no Líbano. E a Turquia eu acho que também vai ser bem interessante. Eu não estava tão animada até que eu comecei a estudar sobre os roteiros e achei que é bem interessante. Porque todos eles... Tem um museu de arte islâmica na Turquia, que ia ser uma pequena passagem, mas nós vamos ficar um tempão. Vai ser Beleza. maravilha. E, assim, vamos numa fábrica de tapete também, uma fábrica de... Esse é um problema. E, assim, você sabe que eles mandam o tapete na sua casa? Você pode comprar um tapete lá. Aumentou o problema. E chega aqui em Belo Horizonte. Né? Qual a data, Francirene? A data é 22 de abril. Nós não temos que esperar o Ramadã. Ramadã acaba dia 22, a gente sai daqui dia 22. Aí o pessoal está todo limpinho dentro do Ramadã ali, já pronto para nos servir. Mas então é isso, gente. Eu acho que foi pouco, porém foi um pedido da Maria Luísa. Agora, no dia 9 de novembro, nós vamos falar sobre a arte na Turquia, tá? Ótimo. Vocês estão convidados. Depois, em dezembro, nós vamos falar sobre o Líbano. E em janeiro, também, final de janeiro, nós vamos fazer uma outra, fevereiro, até abril, todo mês a gente vai ter essas pinceladas, pequenas pinceladas. Ótimo. Tá? Mas é Maravilha. só para a gente começar a gostar do assunto e sugerir os filmes e livros. Eu acho que filme é melhor. O livro, quem quiser me pede, meu e-mail é... Como é que eu faço, hein, Bia, para pôr meu e-mail aí? É ZAHIRA
Zaira Souki, SOUKI, @terra.com.br. Ô, Zaira, eu posso mandar o seu e-mail. Manda um e-mail para a turma, então. Ótimo. Pode mandar meu celular também, o 997918454, porque aí, se vocês quiserem alguma sugestão de filme, de livro, quiser comentar comigo algum livro, alguma coisa que, se eu puder, se eu tiver. Tem um livro muito interessante aqui, vou mostrar para vocês. Zaira, mas você me dá autorização para mandar para todos os inscritos? Não, para os que estão aqui, que querem. Aqui, ó. O e-mail pode mandar para todo mundo. Aqui, esse livro é interessantíssimo. Chama Memórias da Imigração Libanesa e Sírios em São Paulo. Mas é ótimo esse livro. Esse daqui também, olha. Esse é maravilhoso. É a arte morisca. Então, em espanhol é morisca, né? Se fosse em português, seria arte islâmica. Então, gente, olha só. Quem quer fazer alguma pergunta? Quer, Paulo? Não? E a Elisa? Não? Então, Magda. Bom, então, estou à disposição. Vocês mandem e-mail para mim se quiser alguma coisa. Vocês vão receber as imagens, se vocês quiserem, vocês pedem a Bia, que eu fiz para vocês, então, aí, tá bom? Eu gostaria, tá ótimo. Obrigada, viu, Zaira? Obrigada, até logo, até novembro. Obrigada, adorei. Obrigada, foi ótimo. Tchau. Link para interesse no e-mail, me responde no e-mail que eu mandei o link para todos, tá bom? Que aí eu encaminho para vocês. Tá ótimo. Aí quem comunicar comigo, eu dou o endereço, tá bom? Tá joia. O telefone. Nada. Então, um abraço para vocês. Obrigada, Zaira, um abraço. Obrigada, Zaire. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Obrigada.